Olá, muito bom dia, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, que o amor de Deus seja um caminho para que você possa percorrer através de Jesus Cristo nesse dia. Já agradeceu a Deus pelo dia de hoje? Já exaltou a Deus pela oportunidade de estar com vida e de ter despertado nesse dia que nos fez o Senhor? Não? Faça isso. E o que diz para nós no primeiro salmo da Bíblia, salmo de número 1? Olha o que diz. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Falar muitas das vezes em prosperar nos dias de hoje soa, em alguns casos, muito mal aos ouvidos, pelo fato de que as pessoas elas estão tão já cheias de palavras proféticas, de palavras emocionais, palavras que trazem coisas e situações apenas para engrandecimento do eu e do ego e também de enriquecimento. A palavra de Deus, ela não traz em nenhum dos seus momentos a questão de que você não pode e nem deve buscar prosperidade. Pelo contrário, tanto esse salmo diz que aquele que anda segundo o conselho do Senhor e cujo a intenção é meditar na lei do Senhor de dia e de noite, tudo o que fizer prosperará. Mas há uma situação em que as pessoas estão tão envolvidas com as questões em que apenas a prosperidade é que traz para elas a alegria, quando elas passam por alguma situação difícil, elas simplesmente esquecem de buscar a Deus e que há um Deus que se preocupa com elas. Mas o Salmo, ele diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. E olha, que existem muitas pessoas falando da palavra de Deus, mas que não tem nada de Deus. Falando e profetizando a respeito de Deus, mas não tem nada do Espírito Santo. A palavra de Deus em 2 Coríntios, no capítulo de número 2, no versículo de número 7, diz o seguinte: nós não somos daqueles que ficam mercanteando a palavra de Deus, ou seja, fazendo a palavra de Deus como comércio. Antes, pregamos a Cristo, falando de Deus como se Deus estivesse presente. Que nesse dia você possa compreender isso. Não é nenhum pecado buscar a prosperidade. Não é nenhum pecado você ser rico. Não é nenhum pecado você buscar ter uma vida tranquila, um bom emprego, uma boa casa, carro. Não é. Mas isso não é tudo. Tudo é não andar segundo o conselho dos ímpios e nem se deter no caminho dos pecadores. Que você possa compreender isso. Que você possa entender isso. E que você possa depositar em Deus e na sua palavra, meditar nessa palavra dia e noite, para que tudo o que você fizer prospere. Ontem eu estava falando a respeito de uma coisa e disse o seguinte: quando você busca mudanças, você também altera o seu destino. E quando você decide, as decisões que você toma mudam o seu destino e você consegue fazer coisas além do que você tem feito. Pense nisso. Coloque em Deus a sua confiança. Coloque em Deus a garantia da tua salvação. Porque Cristo ele veio entregar nessa terra algo que as pessoas estão esquecendo, que é a salvação eterna e o livramento dos pecados para a vida eterna. Se você acredita, se você sabe disso, medite nesse salmo, busque em Deus
E o versículo 6 ele conclui dizendo: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Medite nessa palavra, que Deus abençoe você nesse dia e que você possa, nesse final de semana, buscar uma igreja e reconhecer principalmente Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa e sua família. Graça e paz.